Olá, nós estamos começando o nosso 35º Renascer e hoje nós fazemos uma reflexão sobre o que é ser cristão. Porém, não conseguimos todos os vídeos e o que nós conseguimos também foi de grande qualidade. Partimos então do princípio seguinte: apresentamos um vídeo já pronto para fazer uma reflexão e depois alguns depoimentos falando sobre o que é ser cristão. Aproveite, pense e participe. Acordei-me depois de uma noite mal dormida, lembrando que hoje não abriria a minha igreja. Tomou conta do meu coração o peso de saber que minha paróquia estaria vazia e eu sem ninguém para aconselhar, nenhuma criança para abençoar, nenhum penitente para absolver, nenhuma família para visitar, nenhuma reunião para participar, nada. Rezei a missa sozinho e comi do pão da vida, sabendo que há almas que estão famintas da Eucaristia. Então me perguntei: continuarei sendo sacerdote mesmo com a porta da igreja fechada? Como é possível ser padre sem um povo? Como é possível ser igreja sem uma comunidade reunida? Acabo de ver a televisão e escuto milhares de formas de manter a saúde diante deste vírus e nenhuma orientação sobre a saúde de nossa alma. E me pergunto: a igreja acabou? O povo de Deus está suspenso? E o Senhor me respondeu: não. Não, porque a igreja é uma mãe lutadora. Não há pessoas nas igrejas, porém, há igreja nas pessoas. Não há procissão pelas ruas, porém se pode escutar a reza do terço e as ladainhas pelas janelas dos lares. Vi sua mãe querida e o exército celeste. Não há confissões, porém há arrependimento. Não há vocacionados nos seminários, porém há seminaristas com vocação ao amor. Não há catequese nas comunidades, porém há pais ensinando seus filhos a serem cristãos. Os padres, por fim, estão fechados, dizem muitas pessoas. Porém, eu os vejo mais livres do que nunca, mais criativos na internet, mais unidos em oração, mais fortes em sua condição de serem capazes de unir o povo ao seu Deus e de trazer Deus ao seu povo. E mesmo com seus braços cansados, continuam erguendo o Rei do Universo, que nos convoca a esta quaresma inesquecível para nos dar uma Páscoa gloriosa. Obrigado, povo de Deus, que mesmo combalido, segue sendo igreja nos lares e não se cansa de levar suas preces a Deus desde seus altares, nas salas de suas casas, na frente de suas televisões, reunidos em família. Obrigado, bispos, padres e diáconos, por manterem os templos fechados, mas escancararem as portas da evangelização de formas tão criativas. Obrigado, vida consagrada, que permanece de joelhos dobrados nos conventos, em intercessão pelo mundo. Obrigado, povo cristão, por recordar sempre que a igreja não fecha. O que fecha é o lugar do culto, porque a igreja somos cada um de nós, corpo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo, e estamos em todas as partes. Fique em sua casa, fique em sua igreja doméstica, onde começou tudo, onde nasceu a Santa Igreja Católica, que persevera por 21 séculos e que concluirá sua jornada na casa do nosso Pai, que está nos céus. Olá a todos do 35º Renascer. Eu recebi um convite do Reginaldo e já agradeço. Meu nome é Renato, eu sou pastor batista e o convite foi para eu gravar uma resposta para a seguinte pergunta: quais os desafios para ser cristão no século XXI? 2, pelo menos, eu compreendo. Primeiro, o cristão de fato assimilar o Evangelho, crer no Evangelho,
e descansar no Evangelho. A gente está tendo muitas boas notícias, mas o Evangelho é de fato a única verdadeira boa notícia para o cristão. Segundo, é esse cristão que assimilou, crê e vive esse Evangelho, transmitir esse Evangelho, mas transmitir numa linguagem compreensível. Levar esse Evangelho para as pessoas, para todos os lugares e para todas as esferas de poder na sociedade. Agradeço mais uma vez, Reginaldo, e um abraço a todos aí do 35º Renascer. Deus abençoe. Olá! Os desafios de ser cristão para mim no século XXI é encontrar na atualidade as referências do verdadeiro Evangelho, porque tudo se misturou muito com marcha para Jesus, armas, política, tudo virou uma bagunça. E eu acho que o verdadeiro Evangelho, aquele que Jesus nos mostrou, ele está meio esquecido. E então esse para mim tem sido um desafio, encontrar os referenciais, me senti muito perdida no meio disso tudo, desde 2018 tenho me sentido muito perdida e isso tem sido um grande desafio para mim, mas eu tenho buscado ao Senhor e acho que Ele vai nos dar o caminho. Um abraço. Ser cristão, eis uma boa pergunta, eis um grande desafio na nossa atualidade. Por quê? Ser cristão me coloca primeiramente no contexto em que estou vivendo. E esta resposta a essa pergunta depende do meu contexto. Eu participo de uma comunidade, eu sou católico, eu sou evangélico, a minha comunidade de fé é comprometida com a justiça social, com a libertação, a minha comunidade de fé é conservadora. Eu sou rico, eu sou pobre, eu moro na cidade grande, na cidade pequena, no interior, na grande capital e assim por diante. É cada contexto que te leva e exige uma resposta a esta pergunta de ser cristão hoje. Portanto, perguntar por ser cristão hoje, eu tenho que perguntar pelo ser cristão ontem. E nessa perspectiva, o cristianismo de origem, nele está a nossa resposta. Os cristãos da primeira hora do cristianismo eram comprometidos com a adesão, com a fé em Jesus Cristo, morto, vivo e ressuscitado no meio de nós. E no ensinamento do reino de Deus que Jesus pregou, que continua vivo nos dias de hoje. E este reino que Jesus pregou, ele nos traz 3 comprometimentos. Primeiro, ser comprometido com a justiça social. Eu não posso dizer que sou cristão e compactuo com projetos de morte, com lideranças políticas que matam a vida, com uma sociedade excludente, que não tem cuidado com os pobres, com os empobrecidos, que não tem uma perspectiva de igualdade social como Jesus assim o pregou. Então, ser comprometido socialmente é ser constantemente profeta diante dessa sociedade excludente e corrupta. Ser cristão é ser comprometido com uma comunidade de fé. Eu não posso dizer que sou cristão e não participo de uma comunidade. Tem gente que diz que vive assim, mas não acredito, porque é na comunidade de fé onde eu estudo a minha fé, onde eu acrescento valores à minha fé, onde eu aprendo a me relacionar, participando de grupos de jovens, participando de casais, participando de pastorais sociais, tem N possibilidades nas comunidades. Este é um ser cristão comprometido com a fé na comunidade. Por fim, ser cristão é um comprometimento crescente, contínuo com o meu crescimento pessoal. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, isto é, imagem de Deus. Semelhante é um vir a ser de Deus. E este vir a ser eu vou construir cada vez mais na minha experiência de fé, através da minha vida de oração, através do aprimorar os valores, a ética, a moral dentro de mim, para que eu tenha bons relacionamentos com os outros. E aí, esses bons relacionamentos, eles vêm da comunidade de fé e tem uma incidência muito grande na comunidade social. Então, para mim, isto é ser cristão. Eu só peço a Deus que nos ajude a vivenciar, a experimentar, a comprometer cada vez mais com ser cristãos nos nossos dias. Dias tão difíceis, dias tão obscuros. Mas o cristão tem que ter a alegria de viver, tem que ter esse prazer
de ser cristão e ser testemunho, não de um Jesus morto, mas de um Jesus vivo, presente no meio de nós, que nos conclama a vivenciar o seu reino. Amém? Assim seja.